Ademir passou a vida dobrando papéis. Jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunho é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imagine que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui." Mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar. Ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que nem era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. Boa tarde, pessoal. Estamos muito felizes de ter conosco hoje, na 21ª Semana Nacional de Museus, a jornalista Eliane Brum, que vai nos falar sobre como a hidrelétrica de Belo Monte converteu pessoas floresta em pobres. Mas antes de chamá-la, vamos revisitar rapidamente a nossa exposição Belo Monte, Violência e Etnocídio, que foi lançada junto com o nascimento oficial do nosso museu em 2021.
Essa exposição está em formato de diários de viagem e foi feita em uma canoada pelo Rio Xingu, realizada em 2015 pela Associação Indígena Yudiamiratu, da Volta Grande do Xingu, em parceria com o Instituto Socioambiental, que visava denunciar os efeitos devastadores da hidrelétrica de Belo Monstro, como é chamada pelos moradores da região. Essa travessia foi imortalizada pelas fotos incríveis do nosso querido Lilo Clareto, morto pela Covid-19 em 2021. Imagine que um dia alguém chega na sua casa e lhe diz que você não pode mais morar ali. Você não quer sair, não colocou a sua casa à venda, não pensava em nada disso. Ao contrário, acreditava que tinha um lugar sólido no mundo. Alguém lá de cima disse que você tem que sair e que sua casa, sua ilha, sua plantação serão destruídas. Alguém lá de cima não é uma divindade, mas soa e age como se fosse. Ao menos é assim que sentem os expulsos pela hidrelétrica de Belo Monte. Eles percebem o governo federal como uma força tirânica. Historicamente, para os povos da floresta, o Estado é aquele que só aparece para aniquilá-los. O governo federal decidiu construir uma barragem no estado do Pará, uma hidrelétrica chamada Belo Monte, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Decidiu que essa hidrelétrica seria imposta a qualquer custo. João tem pesadelos todos os dias. Sonha que está perdido na floresta e que não sabe para onde ir. De repente fica cego, sente-se sem saída. Quando acorda, o pesadelo não acabou. Continua sentindo-se cego. Diz que não sabe como dar sentido para a sua vida. Diz que perdeu tudo. A vida, o sentido. A cegueira é a falta de futuro. São olhos que não sabem mais para onde ir. Sente que a vida acabou. O único sentido que vê é no sacrifício. Quer matar aqueles que destruíram sua vida, mas sabe que se o fizer, vai perder sua vida. Vê sentido no sacrifício. Mas quando quis matar, suas pernas falharam e parou de andar. A voz se desfez em sua garganta e ficou mudo. O desejo de matar era tão forte quanto o desejo de viver. A paralisia veio impedir seu sacrifício. A vontade era de matar. Diz que se matasse poderia fazer diferença. Iria se matar junto, mas seu sacrifício iria salvar as outras vítimas. Otávio morava com sua família numa casa nova, no bairro Novo, construída pela Norte Energia, para reassentar os removidos de Belo Monte. Na casa nova, Otávio e a família passavam fome. Eram 8 horas da manhã e ele, a mulher, o filho mais velho, a nora e os 2 filhos menores comeriam pela primeira vez do dia, às 17 horas. Quando o único filho que conseguiu emprego chegaria em casa com a diária do trabalho que compraria a comida de todos. Enquanto passavam fome, um carro de som passava pelo bairro fazendo propaganda da Norte Energia. Norte Energia, energia limpa e saudável. Eu trouxe aqui para vocês alguns trechos, alguns fragmentos da nossa exposição que vocês podem visitar. Vou botar aqui no chat. Mas agora eu passo a palavra para a nossa querida convidada, Eliane Brum, que vai falar sobre Belo Monte, a conversão de pessoas floresta em pobres. Boa tarde, gente. Boa tarde todas, todes, todos. É uma alegria muito grande estar aqui por uma série de razões, porque esse Museu das Memórias Impossíveis é uma das experiências mais extraordinárias que a gente tem acesso, né, nos últimos anos, porque eu tenho falado de Belo Monte há mais de uma década, mas é muito diferente falar nesse contexto que a gente está aqui, por conta de que a gente está falando de memória, e memória é um instrumento, talvez o instrumento mais poderoso de resistência, junto com a alegria, que foi o que eu aprendi vivendo na floresta. E porque nessa memória que foi particularmente nessa exposição de Belo Monte, do Museu das Memórias Impossíveis, né, ele foi construído nesse contexto da canoada de 2015, quando Lilo, né, meu companheiro de fotografia, ainda existia.
antes dele ser assassinado por Bolsonaro. E essas também se tornam, então, as memórias de Lilo, o que resiste de Lilo, fazendo memória e fazendo resistência. Então, muito obrigada pelo convite, Maíra e todos do museu. E eu vou, então, para o meu tema, que eu acho... Antes disso, só queria dizer que hoje é um dia particularmente importante para a gente, não só a gente que vive aqui na Amazônia, mas acho que todas as gentes, porque na noite passada, o IBAMA negou a exploração de petróleo, a exploração de petróleo que a Petrobras queria fazer na foz do Amazonas. E essa é uma vitória rara para a gente que perdeu tanto, e é uma vitória importante para o planeta. E a gente vai ter que lutar muito para apoiar a Marina Silva e manter essa vitória, né? A gente segue em luta. Mas hoje é um dia, essa noite foi histórica e é um dia muito importante. E é também sobre isso que a gente fala quando a gente fala da conversão de povos floresta em pobres. O conceito de pobre, ele é estratégico para compreender a Amazônia, tanto a Amazônia quanto o sistema que provocou a crise climática. Como a gente sabe, toda a palheta ideológica da extrema-direita à extrema-esquerda divide o mundo entre pobres e ricos, já que esse é um conceito importante da tradição de pensamento ao qual o Ocidente, de matriz europeia, se alinha. No capitalismo, ser pobre ou ser rico está diretamente relacionado à quantidade e à qualidade dos bens materiais. O efeito imediato é a conversão dos pobres numa categoria homogênea, que um genérico, esse genérico chamado pobres, uma figura que todos acreditam conhecer e saber quem é e o que deseja. Os pobres, todos eles, supostamente desejariam consumir e, claro, tornar-se ricos. Manter essa multidão heterogênea de pessoas que constitui a maioria da população humana do mundo como falsos genéricos chamado pobres é essencial para o funcionamento do capitalismo. Mesmo a esquerda mais radical não questiona o conceito de pobreza. Ao contrário, a pobreza é vista como uma condição que precisaria ser superada apenas do ponto de vista material, enquanto conceito, enquanto ethos, quase nunca é questionado. A centro-esquerda, que ocupou governos de países da América Latina na primeira década desse século, como o PT no Brasil, agora de volta ao poder, acreditava representar os pobres e defendia, pelo menos formalmente, um governo para os pobres. A religião mais poderosa do Ocidente, o catolicismo, está assentada no discurso sobre os pobres, os que herdarão o reino dos céus. Já grande parte do evangelismo neopentecostal, a parcela do evangelismo, que a gente pode chamar de evangelismo de mercado, essa que tem ganhado as almas do mundo, enchido o bolso dos pastores desde a segunda metade do século XX, adota a teologia da prosperidade, aquela em que a riqueza é uma bênção de Deus e dar dinheiro para a igreja pode enriquecer um homem pobre aqui, agora, já no reino terreno. Guardadas as diferenças dos atores que travam o debate da riqueza e da pobreza em variadas esferas, da religião e da cultura, da economia e da política, a discussão ideológica se dá quase que exclusivamente em torno de como superar a pobreza. Se há diferentes interpretações sobre suas causas e soluções, há escassas divergências sobre seu conceito, para além da quantidade de dólares por dia que traçaria a linha da pobreza e a linha da miséria. Os povos florestas, os que se mantiveram agarrados na terra, como costuma dizer o Ailton Krenak, confrontam diretamente essa interpretação do mundo. Confrontam pela própria existência, pelo próprio modo de vida. Eles não cabem no binômio pobre-rico.
quando são chamados a se encaixar, bagunçam os conceitos. Eu me lembro desse ribeirinho expulso por Belo Monte, chamado Raimundo Berro Grosso, que me explicava o que é ser pobre, o que é ser rico, a partir de outros conceitos, vindos de uma outra experiência de viver. E Berro Grosso me dizia, ser rico é não precisar de dinheiro. E não porque tem muito dinheiro, porque não precisa de dinheiro. Aí está a riqueza. Já ser pobre, dizia o Berro Grosso, é não ter escolha. Não ter escolha sobre seu próprio desejo. Ao afirmar que ser rico é não precisar de dinheiro, o que no caso dos beradeiros significa que na floresta há tudo o que precisam, e ser pobre é ser alienado do próprio desejo, por exemplo, ter patrão e precisar trabalhar quando o patrão quer. Esses beradeiros, como Berro Grosso, considerariam pobríssimo, por exemplo, um alto executivo de uma corporação transnacional conectado ao modo de trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, num ambiente climatizado, em meio a móveis de design exclusivo, com roupas de grifes internacionais, locomovendo-se de helicópteros sobre as cidades, jatinho particular, ligado a todo o aparato tecnológico da última geração. Os beradeiros podem, ou grande parte deles podia, acordar pela manhã com vontade de pescar, então pescar, ou mudar de ideia, em vez de pescar por um dia, seguirem por 10. Podem rumar para a roça de existência, né? Aprendi com eles que não é roça de subsistência, é roça de existência. Ou resolver fazer outra coisa, até mesmo nada, e deixar para o dia seguinte. Podem morar por anos num canto do rio e, por alguma razão, ou por gosto, decidirem fazer a casa na outra margem. Podem até resolver alugar o trabalho do corpo para um fazendeiro, se precisarem de dinheiro por algum motivo, mas deixam o serviço assim que o objetivo pontual é cumprido. A vida é viver, não acumular. Como na natureza, nada de essencial lhes falta, ou faltava. Para expulsá-los da floresta, a persistente parceria entre diferentes governos e elites predatórias do mundo branco, o branco aqui entendido como muito além da cor da pele, é preciso deflorestá-los, tornando-os pobres. Essa é a forma mais eficaz de arrancá-los das terras cobiçadas para especulação e produção de matérias-primas, de soja, de carne, de minérios, do ouro, do garimpo. Como o genocídio clássico, o extermínio dos corpos, encontra mais barreiras morais nesse século, a máquina de converter povos floresta em pobres tem sido aprimorada. No mundo globalizado e conectado pela internet, assassinar mais de 8.000 indígenas, como a ditadura empresarial militar do Brasil fez apenas algumas décadas atrás, pode resultar em dificuldades nas relações comerciais com outros países e julgamentos no Tribunal Penal Internacional. Ocultar crimes de Estado se tornou mais difícil. Isso não significa que o extermínio dos que estão no caminho das grandes corporações e das elites predatórias tenha cessado, como sabemos. Apenas que seus protagonistas precisam encontrar formas que não arranquem sangue e não produzam cadáveres, especialmente imagens de cadáveres, em grande número. A sensibilidade mais delicada dessa época e uma hipocrisia desenvolvida à custa de anabolizantes subjetivos demanda ações mais sutis. O atual genocídio dos Yanomami mostra que as imagens ainda têm grande potencial de mover reação num mundo treinado pela exposição constante a violências variadas. O processo de construção de Belo Monte, imposto aos povos do Xingu, foi perversamente planejado. É esquemático, assemelhando-se a uma daquelas maquetes de grandes projetos imobiliários. Expulsar um povo floresta da floresta é matá-lo. E não há reparação capaz de corrigir a morte cultural, que em alguns casos é seguida pelo adoecimento e pelo fim.
Ainda assim, a indenização que parte deles recebeu mostrou-se insuficiente até mesmo para garantir uma moradia minimamente digna para os padrões urbanos, próximo ao rio e ao centro, onde estão os empregos possíveis e os escassos serviços públicos de Altamira, a maior cidade da região. Literalmente, de um dia para o outro, centenas de famílias descobriram-se pobres. Então, como eu dizia, literalmente, de um dia para o outro, centenas de famílias descobriram-se pobres. Como Antônio e Dulcineia, que eu conheci em 2017. O casal de beradeiros vivia numa ilha do Xingu. Expulsos por Belo Monte, passaram a viver numa casa alugada com 4 cômodos, mas com apenas uma janela. Uma única janela para a casa inteira, para quem antes vivia numa ilha, no Xingu, na floresta amazônica. E essa única janela tem grades, porque vivem na periferia de Altamira, uma das cidades que se tornou, por conta de Belo Monte, uma das cidades mais violentas do Brasil, talvez o país mais violento do mundo. Quando já se sentiam esmagados entre paredes, Antônio e Dulcineia descobriram a fome. Eles não encontram palavras para descrever a fome. Quando peço a eles que a descrevam, os olhos de Antônio, esse homem em seus 60 anos, que desconhecia a vida de cidade, boiam em água salgada. E Dulcineia Dias, que me diz ter 52 anos, encolhe-se num canto da sala, cola as costas no cimento rachado da parede, porque fome é uma palavra que só tem significância para quem não vive a fome. Para quem a vive, é uma palavra que não se diz. Lembro de Carolina Maria de Jesus, a primeira mulher da favela a ser reconhecida como escritora no Brasil nos anos 1960. Carolina escreveu que a fome é amarela. Só então, atravessada pelas palavras de Carolina, cheguei mais perto de entender o que não poderia entender. As idades fornecidas por Antônio e Dulcineia coincidem com as carteiras de identidade. Agora sempre próxima deles, porque se tornaram pobres. E os pobres precisam provar quem são com papéis. Ao tornar-se pobre, Antônio, que nunca tinha pensado em aposentadoria, porque não precisava, segundo ele, aposentou-se para dar de comer à mulher, à filha caçula e ao neto. Entrou no mundo dos papéis, primeiro assinando a própria expulsão, sem saber o que assinava. Depois, passando a ser objeto de uma previdência pública de que só passou a precisar ao se tornar pobre. E que mais tarde obrigaria a se arriscar no banco, já mal nutrido e adoecido durante a pandemia de Covid-19. O aluguel e a conta de energia elétrica engoliam mais de 70% da aposentadoria. Sobrava R$ 1,60 por dia por pessoa. E ao contrário da floresta, na rua, que é como chamam a cidade, é preciso pagar por tudo. Em Altamira, no verão, a sensação térmica ultrapassa os 40 graus. E no inverno, época das chuvas, agora a gente está no finalzinho do inverno, pode superar os 30. Antônio e Dulcineia vivem sem geladeira e sem ventilador em sua casa de uma janela. O que significa que não tem sequer água gelada, nem como conservar comida. Era assim que eles viviam quando eu os encontrei. Na sala, o principal adorno é uma fotomontagem da filha caçula e de 2 netos, ela de princesa, eles de soldado armados, sobre o fundo falso de uma paisagem da Disney. Retratos e também delírios. Quando o reservatório da usina começou a encher, Antônio testemunhou os bichos da floresta se afogarem. Macacos, cutias, tatus, preguiças se atiravam na água em busca de terra firme. Antônio diz: conseguimos salvar alguns botando dentro da canoa, mas vimos tantos morrerem. Como parte da floresta, que Antônio também é, ele sente essa dor atravessada no corpo. Como os animais, também ele ainda não encontrou terra firme.
Ao acordar a cada dia, Antônio se percebe afogado na solidão da cidade. Se a fome é amarela, a solidão é seca. E Antônio descobre que é possível se afogar no seco. Quando o encontrei, ele tinha acabado de adotar 2 filhotes de cachorro porque não sabia viver sem bicho. Nas palavras dele. Para comprar leite em pó, para alimentar seus cachorros, pediu dinheiro emprestado. Então, foram mais 2 desgarrados na família, agarrados entre si. Essas são palavras de Antônio. Eu tinha uma vida melhor até mesmo do que qualquer pessoa de São Paulo. Se eu quisesse ir para a roça, eu ia. Se eu não quisesse, a roça ia estar lá no outro dia. Se eu quisesse pescar, eu ia, mas se eu preferisse tirar açaí em vez disso, eu tirava. Eu tinha rio, eu tinha mato, eu tinha sossego. Na ilha, eu não tinha porta e eu tinha lugar. Dulcineia dá um passo à frente, ela também quer falar. E lá na ilha a gente não adoecia. Aqui a gente adoece de quentura. É uma vida de primeiras vezes, a de Antônio e Dulcineia, ao virarem pobres. A primeira conta de luz, a primeira casa alugada, a primeira vez que precisam comprar o que comem, a primeira vez que não tem dinheiro para comprar o que comem, a primeira fome. Eu nunca trabalhei para ninguém, sempre fui livre, Antônio repete e repete. No Rio eu sei tudo, na rua eu não sou nada. Sei, sou. A cada madrugada, antes das 4 horas, Antônio desperta, sentindo-se sufocado, escapa para os fundos da casa, onde há um quadrado de quintal cimentado sem nenhuma planta, mas de onde se enxerga um pedaço do céu. Antônio não se senta, porque não possui cadeira. Em pé, ele se agarra a esse farrapo de liberdade. Às vezes, ele chora e diz: ser pobre é viver no inferno. Outras dezenas de famílias de beradeiros expulsos foram empurradas para os bairros chamados burocraticamente por uma sigla, como as empresas gostam de fazer. É mais um truque para tentar esterilizar, pela impessoalidade das letras, a sujeira brutalmente pessoal, porque contra as mesmas pessoas de sempre, de seus atos. RUC, Reassentamento Urbano Coletivo. É assim que eles chamam. Construídos a quilômetros do centro pela Norte Energia S.A., a empresa concessionária de Belo Monte, em casas de material ordinário, com uma arquitetura sem nenhuma remota proximidade com o modo de vida local, os bairros mal tinham nascido e já tinham começado a se arruinar. Das paredes que se despedaçavam, o cotidiano dominado por facções criminosas. Passam-se os séculos e o projeto colonial segue se reproduzindo. Dentro de um escritório, tecnocratas forjaram um mapa conveniente para os interesses da Norte Energia e do governo. Arquitetos e engenheiros se dedicaram a planejar uma casa barata que durasse o tempo de responsabilidade da empresa determinado em contrato. Assistentes sociais distribuíram famílias como se elas não tivessem vidas, nem relações de parentesco, nem de afeto, nem de vizinhança, tampouco vontade ou direitos. A construção dos RUCs evoca, em miniatura, o que foi feito muito antes na fantasmagoria chamada África pelas grandes potências europeias. E assim se iniciou mais uma catástrofe. Arrancados da natureza, arrancados de si mesmos, separados dos vizinhos, rompidos dos laços comunitários, os beradeiros se descobriram perdidos de tudo e de si. Dentro do rio eu era rei, me diz Raimundo Berro Grosso. Viver no beiradão, ele explica, é pisar na riqueza. Palavras dele. Eu não precisava de dinheiro para viver na felicidade. Minha casa toda era natureza. A madeira, a palha, não precisava de nenhum prego. Tinha minha roça onde plantava de tudo, as fruteiras onde dava tudo, pescava o meu peixe, fazia farinha para comer com o meu peixe. Se queria comer outra coisa, eu pegava uma galinha que eu criava, se queria carne, caçava no mato. E para fazer dinheiro, eu pescava mais e vendia na rua. Criei minhas 3 filhas orgulhoso do que eu era.
eu era um homem rico. Num dia de 2012, que ele não marcou porque nunca tinha precisado marcar os dias, Berro Grosso espantou com uma lancha que chegou com gente estranha. Eram os homens da empresa. Disseram a ele que sua ilha seria removida. É sempre curioso perceber o léxico dos assassinos sem sangue. Como é que uma ilha, um organismo vivo, pode ser removido? Berro Grosso respondeu: daqui eu não saio. Disseram então que sua ilha ficaria embaixo d'água. Era assinar ou afundar junto. Assinei um documento, ele disse, mas eu não leio, só sei desenhar meu nome. E ele desenhou o nome, para não afundar junto. Berro Grosso foi jogado numa das casas padronizadas de um dos Hooks. A empresa deu ao bairro o nome de Água Azul. Não há água ali, já que o rio fica a pelo menos 5 quilômetros de distância pelo caminho mais curto. Com frequência não há água nem nas torneiras. O beiradeiro, convertido em pobre, testemunhou as paredes da casa racharem já nos primeiros anos. Ele diz: fiquei pobre, não tenho fartura, nem tenho lazer. Tudo o que eu preciso agora eu tenho que comprar. Sem dinheiro para comprar o que eu quero, compro o que posso. Gosto de farinha, mas só tenho dinheiro para o arroz. Antes colhia 400 melancias boas, hoje não consigo comprar uma ruim. Antes escolhi a galinha que eu queria comer, hoje não posso comprar uma. Antes tinha um rio vivo, hoje tem um lago morto e para chegar até ele eu preciso pagar por transporte. Berro Grosso fez então seu primeiro gesto desesperado de resistência. Rompeu a rotina das casas iguais. Construiu na frente e nos fundos da sua casa, no Hulk, uma armação de madeira ao modo beiradeiro, empacotando a casa padronizada em estética da floresta. Pintou de amarelo vivo e assim desafinou toda a rua e desafiou a empresa. Dentro, bem na frente, onde todos que passam pela rua podem enxergar, botou sua canoa a navegar no seco. Aquele enorme objeto sobre o piso de uma casa urbana é como ele mesmo. Uma vida deslocada, um fora de lugar, uma alucinação. O processo de conversão de povos floresta, povos cerrado, povos caatinga, povos pantanal, povos pampa, no genérico, pobre, continua e de forma cada vez mais acelerada. Cidades como Altamira, onde eu vivo, são ruínas da floresta. As periferias também são habitadas por ruínas da floresta. Antes de se tornarem pobres, o que eram? Eram indígenas, eram beradeiros, ribeirinhos, eram quilombolas. A pobreza, o pobre, apaga a identidade e apaga o pertencimento. Sem idade, sem pertencimento, não podem reivindicar a floresta, não podem reivindicar o cerrado, o pantanal, todos os biomas, como indígenas ou comunidades tradicionais, que não são mais indígenas ou comunidades tradicionais, são pobres. A gente pode e deve se lembrar muito bem que durante a pandemia de Covid, que ainda não acabou, mas durante a administração de Bolsonaro da pandemia de Covid, que era por executar o projeto de disseminação do vírus, como ficou comprovado, Bolsonaro teve 2 ataques aos indígenas. Um deles, que foi o mais noticiado, era o que ele chegou a vetar água potável aos indígenas durante a pandemia. O outro é o apagamento. Ou seja, se vocês lembrarem, os indígenas não aldeados, ou seja, os indígenas que, em geral, por algum tipo de expulsão, foram parar nas cidades, nas periferias das cidades,
não eram contados, quando tinham Covid, não eram contados como indígenas com Covid. Por isso teve que se fazer uma contagem à parte dos indígenas contaminados por Covid e os indígenas que morreram por Covid. Então, eram essas duas grandes violências simultâneas que aconteciam o tempo todo. Quando ele falava, ou se fala, que Bolsonaro e o bolsonarismo vão muito além do Bolsonaro e são muito mais antigos. Quando se fala em tornar indígenas gente como nós, é justamente arrancar sua identidade e, portanto, seus direitos, e assim ter acesso livre às suas terras ancestrais. O mesmo para os outros povos tradicionais. Tornar gente como nós, mas quando se tornam gente como nós, é como pobres, a parte mais vulnerável do gente como nós. E assim não podem mais reivindicar os seus direitos. Por isso, lideranças indígenas, como a própria ministra Sônia Guajajara, reivindicam um Bolsa Família indígena, para que o próprio Bolsa Família, um programa muito importante, não se torne mais um instrumento entre os tantos de conversão de povos floresta ou povos natureza em pobres. Recentemente, Sumauma.com, que é a plataforma que a gente lançou desde a Amazônia, mostrou como a saga, né, dos Yanomami, quando eles têm que ir para a cidade pegar o Bolsa Família. Ou seja, eles vão com a família, as famílias, grande parte da comunidade, num barco, que a terra indígena, né, fica na floresta, e navegam por semanas, o que significa gasto com combustível, gasto com alimento, gasto com muita coisa. Chegam na cidade, ficam em locais frequentemente insalubres, expostos à violência de cidades com elites anti-indígenas, enfrentam uma burocracia que nada tem a ver com o seu mundo, e para isso ficam lá por muito tempo, até poder resolver as coisas, e depois tem que empreender o mesmo caminho de volta. Essa viagem consome, engole grande parte do dinheiro que receberam, e quando eles chegam, não tinha ninguém para ter feito a roça, não tinha ninguém para ter feito todas as coisas que eles fazem quando estão no seu território. Então, a questão, e essa é uma questão crucial, e não só no Bolsa Família, mas em todos os Bolsas Famílias, é que tu não pode ter programas de governo que não levem em conta as enormes diferenças dos vários Brasis e dos vários povos nesse Brasil. E agora essa é uma questão que finalmente a gente tem um governo em que a gente pode discutir isso. Então, muitas vezes os benefícios se tornam não só os grandes empreendimentos como Belo Monte, mas os próprios programas se tornam mais um instrumento de conversão de povos natureza em pobres, com grandes impactos. Né? A gente tem assistido o genocídio Yanomami e a gente pensa, bom, o governo Lula agiu imediatamente, o que é algo muito importante, mas também algo óbvio, né? Se não é um governo fascista. Se há um genocídio e você é governo, e você é presidente, você vai fazer tudo para barrar o genocídio. E isso, então, tem dois campos de ação, né, de combate ao garimpo, que nesse momento chega a um momento talvez mais delicado, que é quando os garimpeiros não envolvidos com o crime organizado saíram, e agora aqueles que estão lá são aqueles ligados ao crime organizado, um grande armamento,
que estão reagindo, e como a gente vê, houve várias mortes na última semana. Então, esse combate é um momento mais delicado agora, e tem o combate não menos delicado, não menos difícil, porque os Yanomami continuam morrendo, que é a atuação das equipes de saúde em território, num território como esse. Essas são ações emergenciais, elas estão em curso. E a gente pensa, bom, como no mais difícil ainda, isso já é muito difícil, mas no mais difícil ainda, como é que um rio, e não é um rio, são vários rios, contaminados por mercúrio, quanto leva rios contaminados por mercúrio para se descontaminar? Quantas décadas? Enquanto isso, como é que faz? Para ter peixe, para beber água, para banhar. Em quanto tempo uma floresta destruída se recupera? Isso é ainda mais difícil. Mas há algo mais difícil ainda, que é barrar o processo acelerado da conversão, nesse caso específico dos Yanomami em pobres. Se a gente pensar que grande parte da população Yanomami é muito jovem, que esses jovens viviam como seus ancestrais, ou muito ainda como seus ancestrais, até 2 anos atrás, dois anos atrás, em alguns casos 6 meses atrás. E, de repente, eles foram invadidos. De repente, eles passaram a ter contatos com álcool, com cocaína e outras drogas, passaram a usar cocaína e outras drogas, passaram a ter contato com armas e a usar armas. Isso que, numa entrevista recente que eu fiz com a ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, ela chama do DNA da alma. A cultura é o DNA da alma. E é por ali que se converte. Principalmente por aquilo que altera, por aquilo que passa a ser uma necessidade. Por aquilo que tu já não tem mais como voltar a ser. Que se converte os povos florestas em pobres e se dá acesso às suas terras ancestrais. Então, esse é o processo mais difícil, e esse processo que a gente vê nessa radicalidade com os Yanomami nesse momento, nesse genocídio em curso, e todo genocídio é um etnocídio, e todo genocídio é também um ecocídio, porque a gente está falando de povos que também são florestas, também são natureza. E tudo é em cadeia e tudo é conectado. Como é que se barra essa conversão? Assim, como se barra a conversão de povos florestas em pobres que Belo Monte realizou e segue realizando, assim como outros grandes projetos em curso. E essa estratégia da conversão em pobres, do apagamento da identidade, do pertencimento, para acesso às terras ancestrais, às terras tradicionais, a extrema-direita, a direita aprendeu. E é isso que ela executa. São esses os efeitos que vão ser muito mais prolongados e muito piores e muito mais difíceis de combater e que estão em curso em toda a Amazônia, nesse momento, e não só Amazônia, na Amazônia no Cerrado, no Pantanal, em todos os enclaves da natureza que são centrais, como a gente aqui de Sumaúma,
a gente sempre repete, os centros do mundo é onde está a vida, onde está a natureza, não onde estão os mercados. É esse processo de conversão que está em curso. E como a gente está falando de Belo Monte, e a gente está falando de Belo Monte num lugar muito singular, especial, que é esse do Museu das Memórias Impossíveis, nessa semana dos museus. A gente está falando de memória, de resistência pela memória. E falar de Belo Monte é falar de um projeto feito na ditadura empresarial militar, que a ditadura não conseguiu realizar pela resistência, e que foi realizado nos 2 primeiros mandatos, quer dizer, foi realizado no período do PT no poder, nos mandatos de Lula e nos mandatos de Dilma. E agora a gente tem, de novo, Lula no poder, o PT no poder, que foi uma conquista, né, de uma parte da sociedade, né, para derrubar o fascismo do poder. Então, o que se faz agora que Belo Monte não é um fato consumado, né? Eu preciso deixar muito claro para vocês, porque essa memória a gente faz todos os dias, de que Belo Monte segue atuando, não como a hidrelétrica que está produzindo muito menos energia do que foi prometido, né? Como todo mundo sabia que ia acontecer. Mas os maiores impactos estão acontecendo agora. E eles precisam ser barrados. Então, a memória que teremos é uma memória pela qual teremos que lutar. O que será essa memória que está, né? A memória do João, da Raimunda, a memória do Otávio, que ainda estão lutando pela memória que está em processo de tecimento. Então, como a gente se posiciona diante dessas várias possibilidades de memória que estão diante de nós todos, nesse momento que o PT volta ao poder, pelo esforço de grande parte de nós. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque estamos em luta. E a luta é grande e não vai acabar. Para um ícone de esquerda e para um partido de esquerda, nada pode ser pior do que encarar um legado de violação de direitos humanos. Para um ícone da esquerda que se lançou como defensor da Amazônia no cenário internacional, nada pode ser mais perigoso do que uma catástrofe ecológica com suas digitais na maior floresta tropical do planeta. A importância do Brasil no cenário global está diretamente ligada à Amazônia. O Brasil hoje é a periferia da Amazônia, tanto quanto os investimentos internacionais. A popularidade de Lula em um mundo assombrado pela crise climática também. Esse é o significado da renovação da licença de operação de Belo Monte para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e para o PT. Depois de 13 anos na presidência, o PT tem um passado no poder, memória. O antipetismo que resultou na eleição de Jair Bolsonaro costuma ser justificado pela corrupção do partido no governo. Embora a corrupção atravesse todos os partidos tradicionais no Brasil, como é bem fácil de provar, o PT tinha se lançado com uma legenda diferente. É natural que tenha sido mais cobrado por isso. Entretanto, parte dos que bradavam contra a corrupção do PT no poder, se calou diante da corrupção explícita do governo de Bolsonaro,
o que faz suspeitar que o antipetismo possa se dar não pelos erros do PT, mas pelos seus acertos. Ter enfrentado a desigualdade racial e social do Brasil como nenhum outro partido antes dele, por exemplo. Lula e o PT voltaram ao governo após 4 anos de fascismo. E apesar de todos os percalços, o PT é o único dos partidos nascidos no período da redemocratização que sobreviveu como um partido. Se o passado de corrupção pode ser superado, especialmente agora que Lula carrega a esperança de milhões de brasileiros em voltar a ter um país, há algo que não poderá e não deverá ser esquecido. E esse algo se chama Belo Monte. Planejada e leiloada nos 2 primeiros mandatos de Lula, construída no governo de Dilma Rousseff, a hidrelétrica se tornou um símbolo internacional de destruição humana e ambiental da Amazônia. Imposta aos povos da floresta e da cidade de Altamira, a usina é alvo de 29 ações do Ministério Público Federal. Há grande probabilidade de que nos próximos anos Belo Monte seja formalmente tratada como crime em sentenças do Supremo Tribunal Federal. O substantivo já é usado para defini-la tanto por suas vítimas e pelos movimentos socioambientais, quanto pelos cientistas que a pesquisam desde quando era apenas um projeto da ditadura, que ninguém acreditava que poderia sair do papel. E agora, como um bumerangue feito de aço e concreto, Belo Monte volta à mesa do novo governo, a quem caberá a renovação de sua licença de operação. Tanto Lula quanto a maior parte do PT têm dificuldade de assumir a verdade sobre Belo Monte, as verdades sobre Belo Monte. Mas de Belo Monte não se escapa. A hidrelétrica, imposta sem consulta prévia aos povos da floresta, expulsou 55 mil pessoas. Hoje, Belo Monte está secando 130 quilômetros de uma das regiões mais biodiversas da Amazônia, chamada Volta Grande do Xingu, e pondo em risco a vida de 3 povos indígenas, de comunidades tradicionais e de centenas de outras espécies. Também até hoje as famílias ribeirinhas, algumas delas no Museu das Memórias Impossíveis, que tiveram suas ilhas afogadas e suas casas queimadas, ainda não foram reassentadas junto ao reservatório da usina, o que provocou e provoca fome, adoecimento e morte. Altamira se transformou em uma das cidades mais violentas do Brasil e as crianças expulsas da floresta se tornaram adolescentes em periferias dominadas pelo crime organizado. Em 2020, pouco antes do primeiro caso de pandemia em Altamira, a gente testemunhou uma série de suicídios de adolescentes, crianças que se tornaram adolescentes no processo de transfiguração feito por Belo Monte. E os especialistas em saúde mental conectaram como principal razão essa transfiguração. Negar os brutais impactos de Belo Monte é tão impossível quanto negar a crise climática. Tanto uma quanto a outra são reais, e a realidade se impõe, até mesmo para os negacionistas. A renovação da licença de operação pode ser a chance de Lula e do PT mudarem a narrativa do seu legado na Amazônia, hoje fortemente contaminada por Belo Monte. Já não há reparação para a destruição socioambiental produzida pela hidrelétrica, mas a renovação da licença pode ser a oportunidade para que o Estado finalmente obrigue a Norte Energia, a concessionária de Belo Monte, a cumprir suas obrigações legais. Hoje, das 47 medidas que deveriam prevenir ou reduzir os danos da construção e da operação, apenas 13, de 47, apenas 13 foram cumpridas integralmente. É inaceitável que, depois de tudo, esse governo renove a licença da usina sem o cumprimento integral das condicionantes que nunca condicionaram coisa nenhuma. Hoje, agora, a hidrelétrica sequestra 70% da água da Volta Grande do Xingu, barrando a reprodução da maioria das espécies, o que resulta na morte de milhões de peixes e na condenação dos povos da região à fome.
é imperativo que o governo cumpra essa obrigação de fazer uma partilha da água ecologicamente viável, em que a vida, princípio maior, inequívoco, se imponha. Hoje, agora, nesse momento, famílias ribeirinhas vivem há mais de uma década jogadas nas periferias urbanas à espera de justiça, e há pelo menos 6 anos à espera de um território ribeirinho que lhes devolva seu modo de vida e salve seus filhos do aliciamento do crime organizado. Cada dia a mais sem território ribeirinho pode significar uma vida a menos, e cada uma delas será lembrada e cobrada. Já passou muito da hora de a Constituição finalmente valer para Belo Monte. A derrota e a vitória só se medem na história, lembrou Marina Silva. A frase de Marina pode ser dita também pelas vítimas de Belo Monte, que jamais permitiram que a hidrelétrica se tornasse um fato consumado, muito menos um caso superado e jamais um fato esquecido. A essa altura, o Brasil já deveria ter aprendido o custo de sangue dos apagamentos. Que a renovação da licença de operação de Belo Monte tenha caído no colo do PT pode parecer um tremendo azar para quem preferia esquecer e que esquecesse. É o contrário, porém. É a oportunidade de Lula e do PT fazerem o que é certo. Raras vezes um presidente e um partido têm uma chance dessa magnitude. Sobre sua escolha, hoje, só há uma certeza. Estará na história. E lembraremos. Muito obrigada. Obrigada, Eliane. Gente, vamos começar a conversa. Tá aberta a palavra. Podem se manifestar aqui com as mãozinhas ou pelo chat. Um tempo de silêncio depois de tudo isso, né? Eu acho que a Andréa da Autoé tinha levantado a mão. André? Não, foram os parabéns pela fala. Ai, desculpa, Andréa. Eu entrei um pouquinho atrasada, mas consegui. O prazer de te ouvir, Eliane. Já te leio e admiro muito e ainda impactada com as palavras. Então, eu estou num minuto de silêncio do que a Maíra falou. É muito legal esse Tempo de falou? elaboração das coisas, né? Bom, posso... Estão me ouvindo? Sim. Sim. Enfim, tem esse tempo de elaboração, mas tem, ao mesmo tempo, essa urgência que está muito presente, assim, né, na tua fala, que eu acho que isso nos angustia, né? É quando algo está pegando fogo, está afundando, está sem respiração, não se tem muito tempo, né? Então, é paradoxal isso, né? A gente, às vezes, precisa de um tempo e, ao mesmo tempo, umas respostas rápidas na urgência, né? E muitas vezes, eu sempre lembro muito de uma imagem, eu já nem lembro, enfim, quem escreveu, mas é essa repetição de que a gente sempre chega atrasado nos incêndios, né? Ou seja, ouvindo a tua fala, tem ao mesmo tempo um relato, né, de histórias de fracasso, né? É sempre essa pergunta, né? Por que não foi possível? Onde fracassamos? O que se repete, né? E ao mesmo tempo pequenos momentos de resistência. Eu fiquei muito comovido ali do Raimundo Berro Grosso. Eu acho que foi o único exemplo que tu trouxesses de um gesto que pode ser pouco, mas é muito, né? De reconstruir a casa, né? De botar uma canoa na frente da casa, né? E aí eu queria mais poder, enfim, talvez te ouvir, né? Porque como tu falou ali de memória e alegria,
pudesse também nos falar um pouquinho mais que outras esferas de resistência, assim, tu percebe, né? Mesmo essas micro-resistências que, de alguma maneira, possam também nos passar, né, essa ideia de que essas pessoas, por uma luta tão desigual, né, onde que elas possam mostrar sua força, né? Esse exemplo do Raimundo Berro Grosso, eu acho que é uma força, né, muito contundente. Tu vês isso, Eliane, assim, em outros momentos, ou seja, onde que essas pessoas, com todo esse, né, essa violência, essa destruição, onde que eles encontram, assim, espaço de sobrevivência, né, de resistência e uma pergunta mais objetiva, quando que isso vai ser votado aí, ou decidido, assim, que eu também não estou acompanhando muito, né, da renovação, assim, que tu falasse, né? Até para ver o que a gente também pode fazer em termos de movimento, né, de pressão, enfim. E obrigado aí pela tua fala, assim, né? Eu já estava também, fiquei muito impactado, né, quando eu li o teu livro, esse último, né, sobre a Amazônia, o Banzeiro Ocotó. Eu acho, para quem não leu, também super recomendo, porque tu tem esse estilo de contar a história no detalhe singular, e eu acho que isso nos permite entender um pouco a grande narrativa, né? Então é isso. Obrigada. Então, vou começar pelo fim, que é mais fácil de responder. Que, bom, a renovação da licença, ela está na mesa do IBAMA, né, que tem uma decisão técnica, mas, obviamente, essa decisão é política, né, também. O que se espera é que, né, o que aconteceu ontem, né, na noite de ontem, que foi a negativa, né, o presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, respeitou a decisão técnica dos servidores. Isso não acontecia há muito tempo, né? Tem gente que diz que não acontecia há 2 décadas, não sei, não tenho como afirmar isso, mas há muito tempo. Então, se espera que com Belo Monte seja também assim, porque os técnicos do IBAMA têm falado, sempre falaram muito sobre os impactos de Belo Monte, mas as decisões eram por interesses políticos que não contemplavam os impactos, né? Os impactos não eram mais importantes nessas decisões. É uma história criminosa, né? A gente sabe. Bom, então a renovação está na mesa, tá com o IBAMA, só que aí o problema é que a licença, ela já venceu antes, ela venceu ainda no governo Bolsonaro. E não tem um prazo para renovação de licença, né? A empresa pede a renovação e não tem um prazo para que o governo decida por isso. Então, o governo Bolsonaro não decidiu. E agora, o que precisa é pressionar para que se decida o mais rapidamente possível, porque enquanto não se decide, a volta do Xingu tá secando, né? As pessoas ainda não foram assentadas, as condicionantes não foram cumpridas, toda essa destruição segue em curso, né? Então, a demora em decidir sobre a renovação, ela tem um impacto enorme. Então, precisa fazer dupla pressão para decidir que, né, no mínimo, para ter renovação, precisa cumprir imediatamente todas as condicionantes, que é um absurdo, né? A gente está sempre falando sobre absurdo, porque condicionantes era para condicionar a obra, né? A gente está falando já da renovação da licença de operação, e também que seja o mais rapidamente possível, porque os impactos são imensos, assim. E é aquilo que a gente falava, né? Esses ribeirinhos, né? Por exemplo, os filhos do seu Otávio, que vocês podem acessar, né, no Museu das Memórias Impossíveis, eles eram crianças ali, e eles cresceram na cidade.
qual é o impacto disso, né? Como faz? Então, tudo isso está em curso. Então, isso precisa ter uma grande pressão da sociedade que não teve o suficiente na época da construção de Belo Monte, né? Eles ficaram muito sozinhos, tinha, claro, aliados, mas muito menos do que deveria. Então, precisa de um movimento agora, e realmente é uma chance para o Lula e para o PT mudar essa narrativa. Porque não, disso de Belo Monte não se supera, não se ultrapassa, não se esquece. Bom, essa é uma coisa. Quanto à resistência, né? A resistência, Edson, a resistência é lutar. Porque tu lutar contra forças tão desiguais, tu lutar com muita frequência, sabendo que vai perder, e ainda assim lutar, é uma resistência monumental. Agora, quando eu falo lutar, isso é uma coisa que eu fui percebendo, a gente fala lutar, e claro, muitos de vocês aqui, talvez todos, são psicanalistas, o que lutar remete na cabeça de cada um? Quando eu falo em lutar, certamente é diferente do que vocês entendem por lutar, ou do que muitos aqui entendem por lutar, e é diferente do que a Raimunda e o João, que estão no museu, entendem por lutar. E eu fui mudando a minha percepção do que é lutar, né? A gente fala lutar como floresta. E lutar como floresta não é o lutar que a gente que foi moldado numa cultura ocidental, né, de matriz europeia, entende por lutar, né? É uma coisa muito pesada, uma coisa muito escura, uma coisa muito sombria, uma coisa muito cinza. E não tem nada a ver com o que é lutar aqui, né? O lutar aqui na floresta, o lutar como floresta é lutar com alegria. Alegria como potência de agir, alegria como principal instrumento de resistência. É difícil explicar isso. Eu tive que viver para entender e para incorporar. Aqui se luta, se chora nos enterros, mas também se dança e se canta. E as pessoas têm uma imensa alegria de lutar juntas, têm uma imensa alegria de se encontrar, têm uma imensa alegria de fazer comunidade, têm uma imensa alegria disso, né? De rir, né? A dignidade de rir. Eu me lembro de uma procuradora me contando quando ela entendeu isso, né? Quando ela entendeu que a resistência pela alegria, que ela estava diante de uma família que tinha acabado de ser libertada de uma situação análoga à escravidão, e o chefe da família riu, e ela entendeu ali que a dignidade daquele rir, né, o quanto aquele rir era resistência, né, porque agora talvez provavelmente isso pode soar muito abstrato para vocês, muito abstrato para quem tem uma outra ideia de luta. Mas para nós, e eu falo nós porque é isso que eu sinto, é assim que a gente vive todos os dias. A gente está na linha de frente. Essa é uma guerra para nós muito clara, a gente está vivendo uma guerra movida contra a natureza que não vai acabar nas nossas vidas, vai muito além das nossas vidas. A gente está num momento histórico mais limite, não das nossas vidas, mas da trajetória de milhares de anos da nossa espécie.
né? A gente está diante de uma... O clima e a morfologia do planeta estão sendo alterados por uma minoria dominante, né? Por 200 anos. Especialmente nos últimos 200 anos de capitalismo. E a gente está sendo massacrado. Mas a gente luta. E a luta como alegria. É essa a nossa potência. E essa é a nossa resistência todos os dias. Nunca esquecer de dançar, nunca esquecer de cantar, nunca esquecer de transar, nunca esquecer de amar, nunca esquecer de ter prazer com sendo natureza, como natureza. Nunca esquecer de viver. A maior resistência é viver. Então, acho que eu não vou ter uma resposta para a tua pergunta, mas é o que eu posso te dizer, Edson. Lutar como floresta é muito diferente de lutar do jeito no qual a gente foi moldado. E que Hollywood, nos filmes de Hollywood. E por isso, né, é que a gente só vai conseguir enfrentar a crise climática criando um outro tipo de gente também, né, como eu sempre repito essa frase porque eu acho que ela é incrível, né, como Eduardo Viveiro de Castro sempre diz, né, os indígenas viveram o fim do mundo em 1500, e é verdade, né, mais de 90% dos indígenas foram dizimados entre os séculos 16 e 17. E eles viveram, e eles vivem, e hoje a gente tem uma mulher indígena como ministra, um ministério indígena. É pouco, né, porque precisou todos esses anos, mas é imenso, né, diante de um projeto de país que pretendia apagar, exterminar os indígenas pela morte física e pelo apagamento cultural, né, pela assimilação. Isso é lutar como floresta. Uma fala aqui da Priscila Machado, eu vou ler aqui para vocês que ela teve que sair. Obrigada, Eliane. Infelizmente preciso sair. Excelente a tua fala, como o livro do Banzeiro. Um sacode que precisamos. Lembro ainda que hoje é dia de luta antimanicomial e como essa produção de pobres está intrincada também nessa outra modalidade de catástrofe. E eu acho que tinha a Camila que estava inscrita, que eu não sei se ela desistiu. Camila, tu quer falar? Oi. Sim, sim. Tava aqui ouvindo, né? Aí acabei baixando a mão para não ficar naquela. Primeiro, queria agradecer, né, esse evento, né, que a Maíra e o Edson estão organizando. Agradecer, né, a Eliane, dizer que o livro dela, eu fiquei muito tempo sem conseguir pegá-lo. Eu tinha medo de não conseguir, assim, né? Sabia que ia vir coisa forte, assim. E aí deixei ele um tempo, e aí agora em fevereiro eu fui para a Amazônia, fui para a região do Acre, né? Fui para uma comunidade Runicuim, né? Fiquei lá por 15 dias, e na volta a primeira coisa que eu fiz foi pegar o livro, né? Quando eu voltei. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, assim. E muitas das coisas, né, que tu traz, assim, o pouquinho que eu consegui vivenciar ali, né, da Amazônia, nessa outra parte da Amazônia, que tem coisas específicas, né, diferentes, ali de Belo Monte, mas tem muita coisa, né, que a gente consegue pensar. Isso de transformar os povos floresta em pobres é uma coisa impressionante, assim, né, da gente ver que na terra indígena a floresta está preservada, né, mas nas bordas da terra indígena, né, lá no Acre, desmatamento. E aí já não tem caça.
e aí já não tem peixe, né? Então, de estar numa terra indígena, né, que preserva a sua língua, que tenta preservar a sua cultura, mas já tem que comprar carne. Tem que criar tilápia num açude artificial, sendo que tem um rio, né, na frente, assim. Então, de ver essa transformação do povo floresta em pobre, né, de ter que ir na cidade. E aí eu acho que uma das coisas que eu queria te dizer, que pontuar para nós, que eu acho muito importante, ainda mais agora nesse governo que está começando, é das políticas públicas, que eu acho que tu traz uma problematização que eu acho que poucas vezes a gente escutou, assim, que é muito importante a gente se dar conta, porque o Lula agora, com esse afã de querer olhar para a floresta, da gente poder cuidar de não vir uma coisa problemática, como o próprio Bolsa Família já é, né? Como os indígenas lá no Acre me pediram para eu pedir para o Lula Minha Casa Minha Vida. E eu assim, e tu imagina, né? Minha Casa Minha Vida na aldeia. Pode até ter, só que tem que ser uma modalidade muito diferenciada, né? Então eu acho que esse desenho das políticas públicas, né, para não transformar os povos floresta em pobres, é algo muito importante que a gente tem que estar muito atento, porque eu acho que pode estar chegando, né? Algumas coisas podem estar chegando, assim. E eu acho que é só esse comentário aí mesmo. Graças. Nossa, muito importante o que tu falou. É isso, assim, acho que a gente precisa estar muito atento a esse desenho das políticas públicas. Acho que é uma oportunidade, né, de que as coisas sejam diferentes, né? Não é ter políticas públicas, não é não ter políticas públicas para essas populações, ao contrário, né? É realmente respeitá-las no desenho das políticas públicas. Thelma, tu quer falar? Quem botou uma fala aqui no chat. Quer falar, Thelma? Não? Então vou ler. Muito bom te ouvir, Eliane. Fico muito comovida em verificar que as tecnologias de destruição se repetem nas mais diversas localidades. Moro no Tocantins, numa região em que 19 municípios foram atingidos pela usina de Estreito, e as questões são absolutamente as mesmas. E a Elaine levantou a mão. Elaine? Isso, muito legal de ouvir, sou leitora de vários livros teus, acompanho também os teus artigos, e essa noção do que é pobre, do que é rico, né, que lindo isso, né, para não precisar de dinheiro, é muito bonito isso. Mas eu queria te perguntar assim, uma coisa específica, assim, porque eu acompanho algumas lutas, digamos assim, coletivas, né, das mais variadas aí, né, e enfim, inclusive me envolvo com algumas, assim, né? E aí eu vejo, assim, que as lutas que, em geral, as que conseguem, né, assim, avançar um pouco mais, tem alguma articulação com parlamentares, né, de esquerda, que abraçam a causa, né? E uma série de ações também, né? Tipo assim, abaixo-assinado virtual, ou até, sei lá, as mais variadas, né? Às vezes público, às vezes, sei lá, né? Mas assim, que um conjunto de ações, né? Eu não sei se aí na região, aí, Chico, né? Nessa região, o pessoal conhece, assim, bom, tem o pessoal que foi deslocado, né? Certamente está, como tu disse, está se articulando, né? De alguma forma, coletivamente, né? Dessa forma que tu colocou. Mas a população, assim, se está tomado por isso, tem alguma ação, tem alguma articulação parlamentar também, tem alguma, né? Porque eu acho que são várias frentes necessárias, às vezes entrar na justiça também, né? São várias frentes necessárias, às vezes, para que as lutas consigam, né, consigam alcançar, né, o objetivo, assim, que nesse caso aí fala dessa renovação ser feita cumprindo os condicionantes, né? Os condicionantes do contrato que não foram cumpridos, dos 40 e poucos para 13. Enfim, mas enfim, como é que está essa articulação? Não sei se só deixar claro assim, que eu não defendo a renovação. Eu só
no mínimo, precisa ser cumpridas as condicionantes antes de falar, né? Antes de falar em reeleição. Não, primeiro dizer assim que o Médio Xingu é um dos lugares de maior articulação dos movimentos sociais, assim, da Amazônia e talvez do Brasil, assim. As pessoas aqui, muitas delas foram fundadoras do PT, e por isso que a resistência a Belo Monte demorou tanta, porque elas demoraram muito tempo a acreditar que o partido faria Belo Monte, porque elas eram fundadoras do PT. Então, elas são acho que duas coisas importantes, assim, têm muitas articulações, né, muitas articulações, e elas, agora mesmo no início de governo, os movimentos sociais foram para Brasília falar disso, e conversaram né, foram nos ministérios, tem quase 30 ações no Ministério Público do Ministério Público Federal, né, denunciando violações de Belo Monte. Então, as pessoas são tem uma grande articulação. Agora, que não pode ser só das pessoas aqui, porque, assim, Belo Monte não é um problema daqui. Belo Monte é um problema de vocês, todos, de nós todos, né? É um problema... A Amazônia está chegando ao ponto de não retorno mesmo, sim, avançando muito, né? A gente está muito perto do ponto sem retorno. Se a Amazônia chegar ao ponto sem retorno, que, assim, a gente não estou falando em décadas, estou falando em anos, é muito difícil controlar o aquecimento global. Então, a gente está falando não só do futuro distante, mas do futuro muito próximo de todo mundo aqui e dos filhos de todo mundo. Então, essa articulação daqui tem que ser uma articulação nacional, tem que ser uma articulação global, né? Todo mundo tem que estar implicado nisso, né? Acho que isso é bem importante entender. Por outro lado, a gente não está numa situação confortável, assim, a gente que eu digo numa situação, né? O governo Lula venceu com uma frente ampla, onde fazia parte, inclusive, destruidores da Amazônia, né? Ou seja, e por uma vitória apertada. O Congresso talvez o Congresso mais difícil que já tenha tido, com o maior número de destruidores da natureza. Então, a maior articulação local que a gente tem aqui não é da esquerda, é da direita e da extrema-direita, né? Eles estão extremamente articulados aqui na região. A gente acabou de dar uma matéria, né, em Suma Uma, quer dizer, algumas semanas atrás, mostrando como esse território ribeirinho que eu falava virou um alvo da extrema-direita e como a Norte Energia se usa dessa articulação da extrema-direita, né, bolsonarista, para não cumprir o assentamento, né, não cumprir a criação do território ribeirinho que é determinada pelo IBAMA. Então, até nesse momento, tem uma articulação fortíssima da extrema-direita para não cumprir os combinados, os condicionantes de Belo Monte, e para não deixar avançar qualquer coisa. Assim, é importante que a gente entender que as coisas não estão melhores. Assim, fundamental, assim, importantíssimo, e eu, assim, nem precisava estar dizendo isso, mas é sempre bom deixar claro as coisas, que conseguimos tirar Bolsonaro do poder, que temos um governo democrático. Mas esse é só o começo, e não está garantido, né? A gente está aqui no chão, na floresta, não estou falando só daqui, estou falando dos vários Brasis, a articulação da extrema-direita é extremamente forte, e eles continuam no poder, porque as prefeituras são deles, né? As elites são bolsonaristas. Então, os riscos, inclusive, para os defensores da floresta, do cerrado, aumentaram, porque agora, né, a guerra se acirra,
Então, a gente, as pessoas que estão lutando precisa ter muito mais gente lutando, né? E precisa ter todos vocês nessa articulação. Então, estamos chegando ao fim. Queria falar mais alguma coisa? Alguém tem mais uma última questão? Bom, quero agradecer, então, esse momento também de retomada de um outro tempo de Belo Monte, né? A nossa exposição é lá de 2000, um fruto de 2015, muita coisa aconteceu, então é muito legal esse momento de retomar para desdobrar essa memória mesmo, que é viva. São muitos tempos. Quero convidar todos para, de novo, acessar a nossa exposição. Botei aqui no chat um monte de referência aqui, se vocês quiserem, porque essa canoada de 2015 deu muitos frutos, né? Inclusive, em parte, a tua ida para se mudar para Altamira, né? Acho que tem um grande efeito, não total, mas muita influência. Teve também um projeto de saúde mental, onde muitas pessoas, 18 pessoas foram atender por 2 semanas os ribeirinhos indígenas afetados por Belo Monte. Então, teve muitos desdobramentos aqui. Eu quero agradecer de novo e seguimos na luta floresta. Muito obrigada também, Maíra, muito obrigada a todos. E também, né, acessem o museu. E queria convidar todos a conhecer, se não conhecem, acompanhar sumauma.com, o jornalismo que a gente faz desde a Amazônia. Tchau, gente. Obrigada.